Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse próximo domingo estaremos estudando a lição de número 9, que tem por título Jesus, o Holocausto Perfeito. E eu diria que durante todo esse trimestre, essa lição é o ápice de todas as demais, porque trata justamente na pessoa do Senhor Jesus o cumprimento de todos os demais sacrifícios que eram realizados na antiga aliança. O texto áureo está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 10, versículo número 10, e assim está escrito: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Oblação, oferta feita a Deus, ou seja, Jesus ofereceu-se voluntariamente ao Pai para redimir toda a humanidade daqueles que creem no seu nome da perdição eterna. O Senhor Jesus os conduz para a salvação eterna. A verdade prática nos diz o seguinte: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Estaremos estudando em 3 tópicos essa lição, e cada um dos tópicos subdivididos em 3 tópicos também. E nós vamos ver no primeiro tópico o holocausto, o sacrifício mais antigo. Temos registros nas Sagradas Escrituras que o holocausto é o mais antigo de todos os sacrifícios oferecidos a Deus, pois eles nos mostram que o próprio Abel, já lá no Éden, quando juntamente com seu Caim trazia algo para ofertar ao Senhor, Abel ofereceu das primícias do seu rebanho uma oferta ao Senhor. Então, nós vamos ver no subtópico de número 1 a definição de holocausto, que é justamente, traz o sentido de entrega total, entrega completa. Isso nos mostra que quando o sacrifício, o animal era colocado diante do altar, ele, quando era queimado, a sua fumaça subia em direção ao Senhor, e isso trazia também com um incenso de cheiro suave, como sempre nós ouvimos nas Sagradas Escrituras. O subtópico de número 2 vai trazer os objetivos do holocausto. E os objetivos do holocausto era justamente também oferecer a Deus um sacrifício para estar mais perto do Senhor. E trazia também um sentido de gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas da parte do Senhor. E o subtópico número 3 tem a tipologia do holocausto, que é justamente os profetas do Antigo Testamento, eles traziam o holocausto já apontando para um sacrifício que seria eficaz e perfeito e não mais transitório, como eram os sacrifícios da Antiga Aliança. É bem importante sabermos que a tipologia do holocausto apontava para um sacrifício que viria posteriormente, e este seria não mais um sacrifício transitório, mas seria um sacrifício perfeito e eterno, para que através dele toda a humanidade pudesse alcançar a salvação por intermédio da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mediante isso, nós vamos entrar no segundo tópico, quando trata o holocausto na história de Israel, no período patriarcal, no período mosaico e no período nacional. No período patriarcal, nós vamos ver o patriarca Noé já ofertando a Deus holocaustos, né? Nós vamos ver também, posteriormente, Abraão trazendo o seu próprio filho diante de um altar a qual Deus havia pedido para que ali lhe oferecesse o seu filho, embora nós saibamos que o Senhor não recebia sacrifícios humanos. Ali Deus estava provando a fé de Abraão e, por intermédio de todo aquele evento, apontava justamente para o evento que aconteceria lá no Calvário, quando o próprio Filho de Deus seria oferecido em nosso lugar para nos redimir de nossas culpas e de todos os nossos pecados. No período mosaico, nós vamos ver Moisés instituindo
por intermédio do próprio Deus, quando Deus o chama no monte e traz as prescrições pelas quais Moisés deveria oferecer todas as leis dos sacrifícios, que nós sabemos que eram os mais importantes, 5, sendo o holocausto o principal de todos eles. Pois o próprio holocausto era quem dava início ao ano novo, ao ano sabático e a todas as demais festividades, ou seja, ele dava abertura a todas as festas comemorativas de todo Israel. E é interessante nós notarmos que quando nós observamos para a pessoa bendita do Senhor Jesus, o próprio Jesus, sabendo que haveria de morrer na cruz, ele também escreveu uma nova história, nos trouxe um novo tempo, trazendo assim salvação e cravando, como diz Paulo no capítulo 2, versículo 14 da carta aos Colossenses, que ele cravou na cruz a cédula que nos era contrária. Ou seja, nós que outrora andávamos sem paz, sem Deus e sem salvação, através do sacrifício de Cristo, através do holocausto de Cristo, tivemos as nossas dívidas todas pagas lá na cruz do Calvário. E por isso nós podemos abrir a nossa boca em alto e bom som e glorificar o Deus dos céus por ter providenciado tamanha salvação para todos nós. E no período nacional, nós vamos ver muitos reis oferecerem holocaustos a Deus para que o Senhor viesse aceitar as suas ofertas, e outros ofereciam em forma de gratidão a Deus por muitas vitórias que o Senhor lhes havia concedido. Andando um pouco mais, vamos chegar ao tópico 3, que é também onde fala justamente de Jesus como o nosso holocausto perfeito. Vai falar da encarnação de Cristo, que é um mistério a qual muitas pessoas procuram entender e outras descreem completamente. Todavia, nós sabemos que aquilo que o Senhor havia falado por intermédio do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, se cumpriu cabalmente na pessoa bendita do Senhor Jesus. Nós vamos ver também o sofrimento de Cristo, e ninguém mais do que o profeta Isaías pintou um quadro tão belo, com riquezas de detalhes, acerca de todo o sofrimento que Jesus haveria de padecer. Quando, no capítulo 53, ele narra tudo aquilo que o Senhor Jesus haveria de sofrer. E para encerrar, tem o subtópico 3, que traz sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E isso é um ponto fundamental para a fé cristã, porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. E quando nós falamos nisso, nós não podemos de voltar um pouco no tempo e entender que o holocausto, quando ele era oferecido a Deus, alguns estudiosos da Bíblia mostram que aquele que chegava para oferecer um holocausto a Deus, eles impunham as suas mãos sobre aquele animal e, de forma um tanto quanto forte, fazia força mesmo na cabeça daquele animal, dando a entender com isso a gravidade que o pecado trazia para toda a humanidade. E é interessante que quando nós observamos isso, é como aquele que estava impondo as suas mãos sobre aquele animal transferia as suas culpas para ele, e a inocência daquele animal recaía sobre a sua vida. E concluindo, esta lição nos faz refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente. E como bem colocou o comentarista dessa lição no seu livro de apoio, ele diz que Jesus morreu pelos seus contemporâneos, morreu para redimir todos aqueles que vieram antes, olhando lá para o evento, central da Bíblia Sagrada, que era a crucificação, e morreu para todos quantos viriam posteriormente. Que Deus abençoe a todos, aos professores uma boa aula, e aos alunos absorvam tudo quanto vocês puderem dessa preciosa lição que estaremos estudando nesse próximo domingo. Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente com bênçãos dos céus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.